Boa noite, querido. Graça e paz. Tudo bem com você? Prazer estar aqui novamente. Já estamos com saudades, né? Já é segunda para terceira semana sem nos encontrarmos na igreja, sem termos nossos cultos presenciais, no templo, né? Mas sempre enfatizando que eu e você, que nós somos a igreja e nós levamos ela o tempo inteiro para onde nós formos, né? Porque se somos a igreja, pertencemos a ela, fazemos com que ela apareça, com que ela cresça. Nós somos a igreja de Cristo, nós somos a igreja do Senhor Jesus. E nós entendemos isso fortemente. Eu quero partilhar com você algo que Deus colocou no meu coração no dia de hoje. É uma pergunta que eu me fiz e que, buscando nas Escrituras, eu fui buscar respostas, eu fui buscar respostas da palavra de Deus. Então eu quero partilhar isso com você também. E a pergunta que eu me fiz foi: aonde foi parar a graça de Deus com isso tudo? Ou será que a graça de Deus não me basta? Né? Como o apóstolo Paulo diz aí, com tanta ênfase, com tanta certeza, em meio a uma circunstância, em meio a uma dificuldade. Né? E nós então, pensando, estudando, analisando as escrituras, eu cheguei a um versículo chave, um versículo que abriu a minha mente para que eu entendesse então que na verdade a graça de Deus está sobre tudo isso, para que a gente pudesse então realocar um pouco dos nossos pensamentos, das nossas dificuldades. Quero que você abra a tua Bíblia em João capítulo 7, verso 37. Um versículo que diz o seguinte, na minha versão: o último dia da festa era o mais importante. Naquele dia, Jesus se pôs de pé e disse bem alto: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Como dizem as Escrituras, rios de água viva vão jorrar do coração de quem crê em mim. Jesus estava falando a respeito do Espírito Santo que aqueles que criam nele iriam receber. Querido, aí está uma grande chave para a nossa vida, uma grande chave para a resposta da nossa pergunta. Relembrando, a pergunta é: a graça de Deus não está ou está em cima, baseado nisso tudo que está acontecendo, com o coronavírus, pessoas morrendo e tal, tudo isso acontecendo? Sim, a resposta é sim. Em nenhum momento a Bíblia relata, Jesus relata de que a graça ou que o Espírito Santo nos deixaria, né, perante o tempo em que nós, cristãos, pessoas que relatam, que dizem, que confessam com a sua boca e com a sua fé que Jesus Cristo é o Senhor dos Senhores, que nós louvamos e honramos a Deus, nós não perdemos o Espírito Santo, ele não é nos tirado, ele não é nos deixado, né? E a graça de Deus da mesma maneira, nós não perdemos essa graça. O Senhor não pesou a mão sobre um povo e está fazendo com que aquele povo seja castigado. Não, não é isso, querido. A graça de Deus está em todo momento. Quando você acorda, quando você pode fazer uma refeição, quando você consegue andar, quando você está respirando, quando você consegue enxergar, a graça de Deus é o favor imerecido. A graça de Deus é aquilo que eu e você não merecíamos, mas recebemos, que é a salvação por meio da nossa fé em Cristo Jesus. Queridos, olha só, que interessante. Como que nós podemos, então, parafrasear essa passagem de João capítulo 7 com a questão da graça, né? Com a questão do favor imerecido de Deus? Queridos, muito simples. O Espírito Santo, ele vem para que nós, então, tivéssemos uma vida plena após a vinda de Jesus. Ele vem para que nós tenhamos um consolador, alguém que nos diz o que fazer, o que não fazer. Ele vem para nos ajudar, para nos auxiliar. E olha só que legal, que bacana no sentido da graça. Ele vem e nos diz em todo o tempo, quando pessoas estão ficando doidas,
literalmente, querendo se matar, querendo fazer tantas loucuras, querendo jogar tudo pro alto. Acabei de saber que uma grande empresa, a Porto Seguros, um negócio, algum nome assim, tá fechando as portas, uma grande empresa no Brasil, tá fechando as portas hoje. Então, pessoas estão tomando decisões, atitudes que antes não tomariam por causa de um vírus. E a graça é, em meio a tudo isso, em meio a essa pandemia, em meio a essa loucura, eu e você nos mantemos calmos, serenos, tranquilos, confiantes no nosso Deus, sabendo que vai mudar um monte de coisa quando voltar ao normal, mas confiantes no nosso Deus. Confiantes de que nós não seremos abalados, nós não seremos torturados por isso. Porque ainda que nos alcance, nós confiamos em Deus e nós servimos a Deus. Queridos, eu não sei se você lembra de 2001, quando aconteceu aquele ataque às Torres Gêmeas, né? Imagino que sim. Mas quando aconteceu aquilo, não tinha muitos cuidados com as aeronaves, com embarque e desembarque de pessoas e tal. Após acontecer aquilo, houve uma transformação no meio dos voos, no meio de tudo aquilo que envolve um avião ou uma aeronave. Houve uma transformação. E isso provavelmente vai acontecer no mundo após o coronavírus. Querido, mesmo assim, independente a sua confiança precisa estar no Senhor. Porque se nós bebermos do rio de águas limpas, vivas, nós não estaremos só no rio. Nós não estaremos só no rio maior. Querido, eu tenho certeza que nós estaremos flutuando, nós estaremos participando do oceano. O Espírito Santo de Deus, ele quer nos dar as experiências, os oceanos do Senhor. Mas eu e você precisamos entender que precisamos beber do rio de água viva. Não se preocupe. Não espalhe fake news, não espalhe notícias infundadas, não perca tempo com isso, é isso que o nosso inimigo quer. Mas o que Deus quer é que você se ajoelhe, com que você ore, com que você entregue, com que você clame, com que você deixe tudo aos pés da cruz. E em vez de anunciar essas hipocrisias, você anuncia essa mensagem se ela está falando com você. Você anuncie outras mensagens de outros pastores, de outras pessoas. Ou você faça uma mensagem e anuncie as boas novas, anuncie o evangelho, anuncie a palavra de Deus. Mas procure fazer o que a palavra manda. Ide e pregai o evangelho, independente do que aconteça e do que faça no mundo. Faça a sua parte do evangelho, faça parte daquilo que o Senhor tem para você. Não deixe o seu ministério para depois. Em nome de Jesus. Que essa palavra possa falar ao seu coração e que ela tenha, que o Espírito Santo tenha poder para fazer essa palavra ministrar, entrar no seu coração e fazer efeito nesse dia, para que ela possa transbordar você e que você seja inundado por esse rio. Em nome de Jesus. Amém.